O espírito dos mares. Capítulo 7. A escolha e o trajeto. O conde Midriron abriu com muita delicadeza os 2 pergaminhos que tirou do falso livro. Eles tinham coloração amarelada e aparentavam ser bem frágeis, pois eram muito antigos. Ao abri-los, todos se apoiaram com as mãos sobre a mesa para observar de perto o conteúdo. Os pergaminhos eram contornados por uma linha desenhada com pequenas curvas enfeitando a borda, cuja cor era de um vermelho vivo e aparentava ter sido desenhada com sangue fresco. Dentro havia outros desenhos com linhas dispersas, que não faziam sentido algum, e também algumas palavras escritas em uma linguagem diferente, uma linguagem que nem mesmo Riet reconheceu, embora tivesse muitos anos de estudo em línguas estrangeiras. Os piratas olharam uns aos outros sem entender nada do que o conde lhes mostrava. Brandon olhava para as figuras nos pergaminhos e estava indignado com o que via. Apontando seus dedos para os pergaminhos, disse: "É essa a recompensa que o conde nos oferece? Eu gosto muito de leitura e já li muitos livros, mas esses 2 pedaços de papel, para mim, não passam de folhas velhas que não fazem sentido algum. Esqueça isso. Nós não queremos um enigma como recompensa. Estamos mais interessados em moedas de ouro." O conde direcionou seu olhar para Brandon com um sorriso maligno no rosto. "Acalme-se, meu jovem. O ouro que você tanto quer irá encontrar com estes 2 pedaços de papéis velhos, como você diz. Estes pergaminhos levarão vocês a uma riqueza sem tamanho." Brandon desviou o olhar do conde e olhou para seu capitão, com um ponto de interrogação. E logo depois voltou a olhar para o conde. "Você está querendo dizer que estes rabiscos irão nos levar até algum ouro escondido?" Midriron se sentou e, apoiando os cotovelos sobre a mesa, enlaçou os dedos de suas mãos, colocando o queixo sobre elas. "Isso mesmo, meu caro. Estes pergaminhos juntos formam um mapa. Eu irei lhes mostrar." O conde juntou as folhas uma sobre a outra. Os pergaminhos eram mágicos. O vermelho vivo que enfeitava a borda do pergaminho que havia ficado por cima se deslocou para dentro da folha, copiando as linhas que estavam na folha de trás e formando o desenho de um mapa global da terra onde eles viviam. E um enorme X marcava uma região que ficava ao norte. Todos se espantaram com a magia que emanava dos pergaminhos após o conde juntá-los. Midriron olhou para cada um dos piratas. "Este, meus amigos, é um mapa que mostra a região onde está escondida uma quantidade de ouro que vocês nunca viram em suas vidas. Entretanto, esta é somente parte do mapa. Encaixando-os nesta posição, vocês conseguirão ir até a região onde está localizado." Midriron retirou os pergaminhos um de cima do outro. A linha vermelha voltou à sua posição original, enfeitando novamente a borda do pergaminho que estava por cima, e, em seguida, o conde inverteu a posição dos pergaminhos, colocando o pergaminho que estava por cima de ponta cabeça e encaixando atrás do pergaminho que antes estava por baixo. Ao colocar um sobre o outro, novamente a linha que formava a borda do outro pergaminho se deslocou, formando outro mapa. Neste novo mapa, viam-se claramente os detalhes da região. De um lado, havia uma enorme montanha, e na beira do mar estava desenhado um enorme castelo. No percurso, da beira do mar até o ponto que estava marcado com um X, existia um extenso deserto. "É aqui neste ponto que vocês encontrarão muito ouro. E, com estes pergaminhos servindo de guia, vocês chegarão até o local sem grandes dificuldades. Contudo, revelarei o verdadeiro problema que terão de enfrentar. E, para que vocês entendam, eu terei que relatar uma pequena história." Todos os piratas se sentaram, enquanto o conde guardava cuidadosamente os pergaminhos de volta no livro falso. "Estes pergaminhos existem há milênios.
Meus antepassados naquela época moravam em grandes cavernas sobre as montanhas do norte, e, assim como os anões de hoje, eles eram ótimos mineradores e ferreiros. Faziam objetos e armas com os materiais que eles mineravam: ouro, ferro e até mesmo diamantes. Em uma de suas escavações, meus antepassados encontraram um castelo em ruínas, que estavam soterrado, e dentro havia todo tipo de riqueza: ouro, diamantes, esmeraldas e outros objetos ainda mais antigos. Eles ficaram eufóricos com a descoberta, e ao iniciar a exploração das riquezas do local, despertaram o Terminus, o espectro das trevas. Por longos séculos, os anões e todas as outras raças sofreram nas mãos desse espectro. Terminus estava sempre em busca dos gananciosos. O seu objetivo era se alimentar da energia vital daqueles que possuíam muita ganância. E, em todos os reinos por onde passavam, ele levava a alma de um ganancioso e toda a riqueza que havia no local. Transformou os anões, humanos e todas as outras raças em escravos. Muitos tentaram enfrentar Terminus, porém, quando ele estava em forma de espectro, ninguém conseguia derrotá-lo. Por algumas vezes ele possuía algum ser, e desta forma poderia passar mais tempo sobre a Terra. Quando estava na forma de espectro, perdia rapidamente suas forças. Mas, com o tempo, Terminus foi se tornando cada vez mais forte. Quanto mais almas gananciosas ele sugava, e quanto mais riqueza juntava, mais forte ele ficava. Os grandes líderes dos humanos, anões, elfos e os grandes magos se reuniram para achar uma forma de derrotar o espectro das trevas, mas sem sucesso. Não conseguiram achar nada que pudesse destruí-lo. A única solução que encontraram foi aprisionar o espectro para que o reino pudesse voltar a viver como antes. Um dos grandes magos carregava com ele o conhecimento sobre uma prisão mágica, a única que realmente funcionava contra os seres do submundo. Então planejaram uma armadilha para Terminus. Cada líder levou de seu reino uma parte de sua riqueza como oferenda a um orc que era muito conhecido por sua ganância. Este era um dos orcs mais temidos naquela época, e seu exército de orcs era enorme. Ninguém ousava invadir o seu território. Os humanos levaram suas riquezas em carroças. Os anões que já viviam na região próxima ao castelo daquele orc levaram em seus carrinhos que usavam para minerar, e os elfos levaram de navio. Todos se reuniram próximo ao castelo do orc, e ao perceberem a presença deles carregados de muita riqueza, os orcs foram avisar o seu líder, que logo saiu com seu exército atrás de todo aquele ouro. Os líderes, junto com o grande mago, foram para dentro do deserto e juntaram todas as riquezas ali, no meio do nada, longe de tudo. O mago preparou a sua armadilha e pegou 2 pedaços de papel. Em um, escreveu em uma língua mística: aqui viverá, com toda a sua riqueza, aquele, o mais ganancioso de todos, para sempre estará preso em sua fortuna, e ao seu lado, um grande aliado, o Senhor das Trevas, que lhe fará companhia por toda a eternidade. No outro pedaço de papel, o grande mago escreveu: encontrarás teu fim, uma alma recolherá teu fruto e deixarás de existir. Darás espaço para a existência de um novo espectro. Ao terminar de escrever, o mago juntou os 2 pedaços. No primeiro, ele derramou o sangue dos 3 grandes líderes que o acompanhavam naquela jornada e disse: vocês representarão o local do sepultamento. Depois, ele inverteu a posição dos papéis
colocando o que estava embaixo para cima e vice-versa, dizendo: "E este será o seu túmulo." O mago derramou seu sangue sobre aquele pergaminho e assim selou a sua magia. Então retirou um colar que estava em volta de seu pescoço e entregou para o elfo. "Esta será a chave que selará este túmulo e a esconderá em um local onde mais ninguém encontre." Um pedaço do papel entregou ao humano e o outro ao anão. "Vocês farão o mesmo. Cada um ficará responsável por sua parte." Ele fez uma pausa. Naquele momento, a legião de orcs caminhava de encontro a eles. O mago pediu para que se retirassem e levassem os objetos da prisão do espectro para longe, e assim eles o fizeram. Ao longe, viram a grande armadilha do mago dar certo. Quando os orcs já estavam bem próximos da enorme riqueza que eles deixaram ali no deserto, Terminus apareceu em sua enorme forma de espectro, pairando no ar sobre o mago e os orcs. O grande mago se sacrificou, tomando sua própria vida. E seu sangue, espalhado pela areia do deserto, abriu um enorme redemoinho, sugando todos os orcs e o espectro das trevas para dentro dele. Após a prisão se concretizar, o colar que estava com o elfo ficou avermelhado, e um pequeno tubo que havia dentro se encheu de um líquido azul claro. O enorme espectro se acendeu em uma chama roxa enquanto estava sendo sugado para o seu túmulo e soltou um grande rugido de ódio. Com o sacrifício do mago, o reino voltou à sua forma anterior. Os piratas ouviam atento aquela história que Midriron contava. Eles nunca ouviram falar sobre ela, e o capitão estava desconfiado de sua veracidade. "Conde, mas se o espectro foi aprisionado, como ele está livre novamente? E esse espectro não me pareceu ser tão grande quanto esse tal de Terminus, no qual nós nunca ouvimos falar." Midriron olhou de lado para Durhan e continuou: "Calma, capitão. Eu irei terminar de contar o que aconteceu. Milênios de anos se passaram e a história foi se perdendo com o tempo. Hoje existem poucos que conhecem sobre este fato, e apenas os descendentes dos líderes e alguns amigos dos descendentes sabem sobre este passado. O meu avô foi amigo de um dos descendentes dos humanos, e este amigo dele era extremamente ganancioso. Assim que soube sobre a história e do ouro que havia envolvido nela, ele convenceu o meu avô de ir atrás deste tesouro perdido. O amigo de meu avô continha uma parte do pergaminho e havia descoberto que os 3 itens eram interligados entre si. Utilizando a técnica de um feiticeiro, servo deste humano, ele conseguiu achar o esconderijo dos elfos, encontrando o colar do mago. E a outra parte do pergaminho, meu avô o ajudou a encontrar com os descendentes dos anões. Com as 3 partes juntas, o meu avô e o amigo dele estudaram durante anos para saber o funcionamento dos itens e uma maneira de conseguir recuperar a riqueza perdida de seus antepassados e derrotar o espectro das trevas que estava preso. Após alguns anos, o amigo de meu avô descobriu o funcionamento dos objetos e, mesmo sem saber como derrotar o espectro, resolveu resgatar o tesouro. Meu avô foi contra e roubou os pergaminhos, fugindo de seu amigo. Mas o colar havia ficado com ele, e como ele já tinha um mapa de cor em sua cabeça, foi até o local acompanhado de muitos soldados e utilizou o colar para abrir o portal da prisão. Todos os seus soldados morreram, porém o espectro não conseguiu sair de lá, porque precisava dos 3 itens para se libertar. O amigo do meu avô saiu vivo e com o colar, porém seu corpo havia sido dominado por um dos servos de Terminus.
E ao se reencontrar com o meu avô, ele descobriu onde estavam os pergaminhos utilizando o colar para encontrá-los. Foi nesse momento que o meu avô descobriu que o seu amigo estava sendo controlado por um espectro. Meu avô o atacou com uma adaga, apunhalando-o pelas costas. O espectro saiu do corpo, levando o colar, e nos últimos suspiros de vida, o seu amigo lhe contou tudo o que aconteceu na prisão, e contou que o espectro que estava ali era o líder dos orcs e buscava os pergaminhos para libertar Terminus. Desde então, minha família vem fugindo desse espectro, sempre mudando de lugar e tentando despistá-lo para que não encontre os pergaminhos. Após este episódio, o espectro do orc, que está sendo controlado por Terminus, vai de cidade em cidade em busca dos pergaminhos, e por onde passa deixa o seu rastro de destruição, saqueando as riquezas e buscando o seu objetivo. Há algum tempo, eu continuei os estudos de meu avô e, com a ajuda de um mago anão, amigo de minha família, eu consegui esta poção. Midrilum retirou de suas roupas um frasco com um líquido azul, claro, quase branco. A poção será capaz de exterminar o espectro das trevas de uma vez por todas. Estou cansado de fugir e preciso enfrentá-lo de alguma forma. Eu pessoalmente não posso fazer isso. Estou velho demais e nem tenho a habilidade necessária para esta missão. Mas vocês, meus caros amigos piratas, têm o que é necessário para derrotá-lo. E, para recompensá-los de imediato por terem ajudado nossa cidade, mandarei comprar armamentos e munições para o navio de vocês, canhões, pólvora e bolas de ferro para ajudá-los no percurso até a Terra do Norte. E, se aceitarem a minha oferta, como recompensa final, poderão ficar com todo o tesouro que conseguir levar daquela prisão, pois meu único interesse é derrotar o espectro. Não desejo continuar fugindo e temo que consiga se libertar algum dia, e isso seria péssimo para todos que habitam neste reino. Então, o que me dizem? Estão dispostos a fazer esse sacrifício por minha família, por todo o reino e pela recompensa que os espera? O capitão Bannock Durham olhou para cada um com um olhar de dúvida e baixou a cabeça, olhando para a mesa, pensativo. Midrilum, o que o senhor nos pede é uma missão muito arriscada. Eu sei que ficou contente com o nosso sucesso contra aquele ogro e o espectro que o dominava, mas enfrentar o espectro das trevas seria algo totalmente diferente. Eu não tenho tanta certeza de que estamos realmente preparados para tamanho desafio como este. Nos dê uma semana para pensar. Iremos discutir sobre isso e depois lhe trago uma resposta sobre o assunto. Me tire somente uma dúvida. Como tem certeza de que este frasco realmente irá funcionar contra o espectro das trevas? Midrilum olhava agoniado para Durham. Eu sei que irá funcionar, pois quem ajudou o mago a produzir esta poção foi o mestre dele, que é um mago extremamente poderoso e também tem interesse em ver o fim de Terminus. Todos aqueles que conhecem a história temem que um dia ele consiga se libertar. O mago me explicou que a poção tem um encanto e, assim que estiverem próximos ao Terminus, o frasco irá brilhar na mão do escolhido, e este terá o poder de eliminar o espectro. Durham olhou o frasco que ainda estava nas mãos de Midrilum. Ok, iremos pensar sobre o assunto. Por ora, aceitamos a recompensa que o Sr. Conde nos ofereceu. Enquanto pensamos sobre a missão e aguardamos a recuperação de Nolan, o Sr. Conde terá tempo de nos arrumar os canhões, pólvora e munição. Midrilum guardou o frasco e chamou por Richard, que prontamente o atendeu. Richard, procure pelo capitão da guarda da cidade
e peça a ele que providencie os armamentos que eu encomendei. Ao chegarem, instalem os equipamentos no navio dos piratas. Richard reverenciou o conde, enquanto ele acenava com sua mão para que Richard se retirasse. Imediatamente, senhor. Richard se retirou às pressas. Farham, por favor, cuide da renovação da nossa cidade, por enquanto, e veja se chegou a ajuda que solicitei das cidades vizinhas para a recuperação daquilo que foi destruído. Farham assentiu com a cabeça. Sim, Conde Midreron. Não se preocupe. Eu cuidarei deste assunto. Peço licença a todos. Farham se retirou da sala e Midreron guardou consigo o livro falso com os pergaminhos. Senhores piratas, darei o tempo que vocês pediram, mas peço que pensem bem, pois terão a oportunidade de alcançar uma grande fortuna com esta missão. Preciso também que não demorem muito para se decidir, pois com certeza sofreremos novos ataques do espectro do orc. Ele certamente buscará um novo corpo, e enquanto estes pergaminhos estiverem aqui, ele voltará e saberá que está perto dos pergaminhos. O colar certamente deve ter reagido, sentindo a presença dos outros dois objetos quando ele veio na forma do ogro para nossa cidade. Foi por este motivo que capturou algum de nossos cidadãos para forçar uma troca. Troca esta que, graças a vocês, não precisamos mais nos preocupar, mas preciso retirar estes pergaminhos da cidade o quanto antes, e caso vocês não aceitem a missão, eu terei que fugir levando-os para outro lugar, assim como minha família e eu já fazemos há muitos anos. Quando vocês decidirem, procure por Farham. Ele irá lhes acompanhar em nosso futuro encontro. Anseio por sua resposta e aguardarei com paciência. Tenho certeza de que escolhi as pessoas certas para este serviço. Os piratas se levantaram. Brandon apoiou uma mão na cintura e outra sobre o cabo de sua espada. Não se preocupe, Midreron. Enquanto estivermos por aqui, iremos proteger a sua cidade caso alguém ou algo venha atacar. Sorrindo, Brandon deu uma piscada com ar de graça em direção ao conde. Riet ficou apenas observando sem se pronunciar. Estava com um olhar sério e pensativo. Lane abraçou o pai pela cintura e todos caminharam para a saída da sala de reuniões, menos Riet. Vamos nos retirar e aproveitar este tempo para descansar e para beber com nossos amigos. Lane sorria enquanto falava, olhando para Riet, que estava ficando para trás. Riet saiu de seus pensamentos e, voltando a si, vendo todos se retirarem, olhou para Lane e depois desceu seu olho apreciando o belo corpo dela e seu caminhar com um rebolado delicado. Seu movimento ao andar era sensual e irresistível. Após breves segundos olhando, ele retirou-se da sala. Eles foram até o navio reencontrar o restante da tripulação. Chegando ao pier, perceberam que já havia algum movimento. Tinha um navio a mais atracado, e outra pequena embarcação chegava. O mercado estava aberto e os cidadãos voltaram a dar vida à cidade. Perto do navio pirata havia alguns guardas, e os piratas estavam espalhados pelo mercado e pelo navio. 2 deles estavam ao lado dos guardas, aparentemente conversando. Assim que viram a chegada de seu capitão, mesmo sem comando algum dele, todos começaram a se reunir em direção ao convés do navio. Respeitavam muito o seu capitão, e todos eles estavam à espera de novidades, e aguardavam a sua parte da recompensa. Durham, Lane, Brandon e Riet subiram no navio. Esperavam no convés a chegada dos tripulantes. Assim que todos estavam reunidos, o capitão Durham explicou aos piratas qual havia sido a recompensa deles. Muitos não aprovaram, pois esta foi inteiramente para equipar o navio. Durham ofereceu a sua parte na venda dos objetos que eles traziam para vender na cidade, que seria dividida entre todos os tripulantes, mas ainda assim não era a recompensa que os piratas esperavam, porém aceitaram a sua oferta. Após definir sobre a recompensa,
Durham contou aos piratas as novidades que o conde havia contado e a missão que lhes foi oferecida. Eles ficaram divididos com a novidade. Alguns acharam que seria arriscado demais e que a recompensa não compensaria o esforço. Já outros ficaram alvoroçados com as novidades. Seria a oportunidade de conquistar muito ouro, mesmo que fosse um desafio difícil de cumprir. Mas o capitão avisou a todos que iria decidir se iriam arriscar entrar naquela aventura ou não, e que, assim que ele decidisse, avisaria. Durham pediu que os piratas terminassem de vender as mercadorias conquistadas que trouxeram no navio e que aproveitassem o que o conde havia oferecido a todos. Um ótimo aposento para ficar, comida e bebida de graça. Eles ficaram contentes com esta última novidade. Neste tempo que passou, eles ficaram espalhados pela cidade, sem causar muita confusão por onde passavam. O capitão Durham aproveitou o tempo para analisar a proposta de Midrillon na companhia de Farhan. Eles trocaram muitas ideias e falaram sobre o passado e sobre o presente. Durham havia perdoado Farhan e entendeu por que o seu amigo havia escondido toda aquela história. Afinal, Farhan esteve ao seu lado o tempo todo no ataque contra os bárbaros e tinha um forte motivo para esconder a verdade de Durham. O capitão sabia que Farhan não poderia trair a confiança de Midrillon, principalmente se tratando de um assunto que poderia assustar muitas cidades do reino caso a verdade fosse descoberta. Hiet usou seu tempo vago para fazer companhia a seus amigos Brandon e Lane. Eles rodaram pela cidade para conhecer melhor o local. Com a ajuda que a cidade de Riverson estava recebendo de cidades vizinhas, as casas e lojas estavam sendo reconstruídas rapidamente, e Riverson havia ficado movimentada novamente. Quando passaram na praça central, viram uma enorme estátua que estava sendo construída em homenagem a eles. Ainda estava sem acabamento, mas já percebiam que seria grande, pois já estava com o dobro da altura deles e rodeada de uma armação feita de madeira, que os escultores utilizavam para firmá-la e serviria como apoio para executar o serviço. Todos os dias os três caminhavam juntos, e no final do dia se reuniam em uma taverna para beber e conversar. Estavam sentados em uma pequena mesa redonda de madeira, bebendo cevada. A taverna estava cheia. Muitas risadas e muitas vozes preenchiam o som do local. Hiet colocou o seu copo na mesa após uma longa golada de cevada, sentado de forma desajeitada, largado na cadeira e olhando para seus amigos. Sabe, estou feliz por estar aqui com vocês. Os considero como se fossem minha família. E quando Hiet falou a palavra família, lembrou-se de sua família de sangue, de seu tempo no vilarejo dos elfos. Muitas vezes a saudade apertava em seu coração. Após alguns segundos parado pensando, Lane chamou sua atenção. Hiet? Ei, Hiet, você está aí? Ela estalou os dedos na frente do rosto de Hiet. Você começou a falar e de repente parou com um olhar perdido? Está tudo bem? Hiet balançou de leve a cabeça e sorriu para Lane. Desculpe-me. Eu estava apenas me lembrando do meu passado. Deixem isso para lá. Vamos falar do que interessa. O que acharam da proposta do conde? Lane e Brandon se olharam. Brandon virou o copo bebendo tudo de uma vez só, e depois o bateu na mesa. Sabe, Hiet, eu acho que esta é uma ótima oportunidade de ficarmos ricos. Imagina a quantidade de ouro e objetos valiosos que existem nesse local. Na verdade mesmo, eu acho que teremos que comprar muitos navios para guardar tanta riqueza. Brandon ria alto. Já havia bebido alguns copos de cevada e estava alterado, quase bêbado. Lane olhou brava para ele e deu um tapa de leve em seu braço. Pare de brincar com coisa séria. Deveríamos estar preocupados com o que o meu pai está pensando sobre o assunto. Eu, sinceramente, acho que ele não deveria aceitar essa proposta. Além de muito arriscado, a nossa tripulação está pequena e não temos pessoas o suficiente para uma missão como esta. Além do mais, temos outras maneiras menos arriscadas de conseguir ouro. Enquanto Lane falava, Hiet olhava para Brandon, rindo. Brandon, eu acho que você é fraco para bebidas.
Você parece meio tonto. Brandon fez um sinal com sua mão em direção a Riet para que ele se afastasse, como se estivesse chegando próximo a ele. Deixa disso, Riet. Eu estou bem ainda. Aguento tomar mais quantos copos eu quiser. Riet pegou uma de suas adagas pela lâmina e apontou o cabo dela em direção a Brandon. Tome! Prove que você está bem e pegue a minha adaga. Tente não acertar os seus dedos. Brandon apontou o dedo para Riet e fez uma cara de irritado. Não aponta isso para mim, não, hein? Você está querendo arrumar briga comigo? Me dá aqui essa faca. Enquanto Brandon tentava pegar a adaga, Riet ria de sua situação e Lane se enfureceu, gritando com eles. Parem com isso! Vocês estão parecendo duas crianças. Estávamos conversando um assunto sério e vocês ficam com palhaçada? Riet recolheu a sua adaga, guardando de volta em sua cintura. Está bem, Lane. Me desculpe. Vamos voltar ao nosso assunto. Brandon, que estava se servindo de mais um copo, virou novamente tomando tudo e largou o copo na mesa, colocando algumas moedas junto para pagar pelas bebidas e se levantou. Ah! Vocês estão muito chatos hoje. Eu fui dormir. Amanhã é outro dia e eu vou ver seus belos traseiros. Acho que vou dar uma volta e... Brandon saiu da taverna bêbado, sem dizer coisa com coisa e cantarolando. Riet apenas olhava e ria de seu amigo. Lane estava com cara fechada. Riet pegou algumas moedas e terminou de pagar pelas bebidas. Lane, vamos dar uma volta na praia. Conversaremos enquanto caminhamos. Riet se levantou e estendeu a mão para Lane, ajudando-a a se levantar. Saíram da taverna e foram em direção à praia. A noite estava bela, sem nuvens no céu. Estava iluminada pela claridade que vinha da lua. Ao chegar à praia, eles sentiram uma leve brisa bater na pele. A praia estava vazia e os dois caminhavam na beira do mar. Lane, você acha que seu pai irá recusar a oferta do conde? Ela andava de cabeça baixa, olhando seus pés e chutando a areia da praia. Não sei lhe dizer. Meu pai costuma ser muito misterioso nessas horas. E ele é uma pessoa muito centrada nas decisões que toma. Mas tem um ponto que ele pensa como eu. Ele vai analisar se compensa arriscar a vida de sua tripulação para ir atrás de um conto como este. Eu realmente não sei. Para falar a verdade, eu mesma não acreditei completamente na história que o conde contou. Acho que, de alguma forma, ele pode estar mentindo e nos mandando para bem longe daqui. Já que conseguimos nos livrar do espectro que estava no ogro, e como ele se livrou do problema, agora pode estar querendo nos ver longe daqui. Afinal de contas, somos piratas. E para a cidade dele, a única serventia que um pirata tem é vender e comprar em sua cidade. Depois disso, eu acho que ele quer mais é ver os piratas longe de Riverson. Riet parou de andar e puxou Lane para se sentar na areia da praia, próximo ao mar. Vamos sentar aqui e aproveitar essa brisa gostosa que vem do mar. Eu acho que você não deveria desconfiar do conde. Afinal, o amigo de seu pai confia nele. E acho que o Durham confia em Farhan, assim como Farhan confia no conde. Farhan não iria deixar o seu pai e você passarem por toda aquela situação se essa história não fosse real. Para mim, a grande verdade é que o conde está morrendo de medo do que pode acontecer se o espectro das trevas se libertar e está temendo também a retaliação do espectro que o atacamos. Se o que ele falou sobre os objetos for verdade, assim que aceitarmos este desafio, iremos levar os pergaminhos, e com isso, quando o espectro voltar a esta cidade, vai saber que os pergaminhos não estão mais aqui e provavelmente irá atrás de nós. Bem,
Vamos esperar para ver o que o capitão irá decidir. Mas acredito que, antes de decidir, ele irá nos chamar para conversar e saber nossa opinião. Hiat parou de falar e virou sua cabeça em direção a Lane. Ficou ali, parado olhando para ela. Já estava bem escuro, e a pouca claridade que havia era sustentada pela luz da lua. Lane olhou para ele e apoiou seus braços para trás, segurando seu corpo inclinado. Pode ser que você esteja certo, Hiat. Você já viveu muito tempo e já passou por muitas coisas. Eu confio em suas palavras e confio em você. Hiat levantou um sorriso encantador e ao mesmo tempo sedutor para Lane. Fico grato em ouvir essas palavras. É ótimo saber que você confia em mim. Ele se arrastou para perto de Lane, apoiando seu braço ao lado do braço dela. Saiba que eu também confio em você. Aproximou a sua mão do queixo de Lane, passando seus dedos de leve sobre sua boca. Lane, você é um tipo de mulher difícil de encontrar e, de todas as que eu já conheci, é a primeira que tem em si uma força diferente. Eu vejo em você um equilíbrio entre a razão e o coração, que é difícil de encontrar nas pessoas. Você é uma mulher linda, sua voz é macia, mas não possui somente a beleza. É uma pessoa que tem garra e é corajosa. Eu reparei em você quando estávamos na caverna e fica ainda mais bela quando está lutando. Hiat se aproximou mais de Lane. Seus dedos, ao passar pela boca dela, foram até a sua nuca. Os cabelos da moça ficaram dentre seus dedos. Hiat fechou sua mão, segurando os cabelos de Lane e inclinando o seu corpo sobre o dela. Puxou seu rosto para próximo do seu, com um olhar fixo e profundo nos olhos dela. Aproximou-se devagar, até que seus lábios se tocaram. Lane havia cedido aos encantos e lábia de Hiat. Ele lentamente foi descendo o corpo dos dois até que Lane ficou deitada na praia e ele estava com meio corpo sobre ela. Lane envolveu os braços no corpo de Hiat e o beijo, que começou suave, foi se tornando ardente, com movimentos fortes e precisos. Hiat foi descendo a sua mão devagar pela lateral do corpo dela, chegando até a cintura. Ela dobrou uma perna, encostando sua coxa na cintura de Hiat, e, com uma mão, segurando-o pelos cabelos e com a outra segurando o seu ombro. Forçou sua coxa contra o corpo de Hiat e empurrou seu ombro com a mão, fazendo-o deitar na areia, ficando por cima dele, sentada sobre sua cintura. Ela retirou a parte superior de sua roupa e Hiat subiu as mãos por sua barriga, inclinando seu corpo para cima. Lane apoiou as mãos no peito de Hiat, jogando-o de volta na areia. Os dois estavam sorrindo um para o outro, e o fogo entre eles foi crescendo, e a emoção tomou conta dos dois. Foi uma maravilhosa noite de amor, e Hiat sentiu em seu peito uma emoção que não havia sentido com nenhuma outra mulher, com quem havia se relacionado no passado. Lane delirou de prazer com o esfregar de pele, e a paixão nasceu entre os dois naquele momento, somente com a luz da lua testemunhando o ato. Alguns dias se passaram. Lane e Hiat estavam cada vez mais próximos um do outro. E, quando estavam a sós, o fogo ardente da paixão os comandava. Mas, perante Brandon, Durhan e o restante da tripulação, eles continuavam agindo como se fossem meros amigos. Hiat não queria demonstrar o que estava acontecendo entre eles, e não queria que Durhan soubesse sobre isso ainda. Durhan se reuniu com Brandon, Hiat e Lane em seu aposento, que havia sido oferecido pelo conde. Eram 4 cômodos, uma pequena sala de entrada com uma mesa, 4 cadeiras e uma estante com livros. Tudo bem organizado e limpo. Um quarto, uma pequena cozinha e um banheiro. Havia tudo o que uma casa necessitasse dentro daquele aposento. Os 4 se reuniram na pequena sala a portas fechadas para discutir sobre o futuro daquela tripulação e definir que caminho eles seguiriam.
Assim que todos estavam acomodados, Durhan serviu um copo de vinho para cada um. Senhores Elaine, vocês já sabem porque chamei todos aqui. Passei estes últimos dias pensando sobre o que fazer. E enquanto pensava, ajudei Farhan com seus deveres para com a cidade de Riverson. Ele e eu conversamos muito sobre o assunto. Farhan me disse que Midrion tem uma ligação muito forte com os espíritos angelicais, que o orientaram a nos testar para ter conhecimento sobre a nossa capacidade, e que nós seríamos o grupo certo para adentrar na prisão, e que um de nós seria o escolhido para derrotar Terminus. Farhan me disse que, se não fossem essas orientações, Midrion nunca cogitaria a possibilidade de deixar em nossas mãos aqueles pergaminhos. Me disse também que irá conosco nessa viagem, caso aceitemos a proposta do conde. Fez uma pequena pausa para tomar um pouco de vinho. Ele estava sentado de forma relaxada e com um dos braços apoiado no encosto da cadeira. Eu acredito que este será o maior perigo que já enfrentamos em nossas vidas. Podemos perder muitas vidas, inclusive as nossas. E pensar na perda que poderemos ter nos leva a crer que esta missão não é feita para nós, disse Durhan. Foi quando eu lembrei. Somos piratas. Não devemos temer a nada, nem mesmo a morte. Uma vez que aceitamos a vida de piratas, temos que enfrentar tudo o que estiver em nossa frente. Só assim seremos respeitados e temidos. Temos o dever de honrar nossa bandeira. Minha decisão está tomada, e aqueles que se dizem piratas de verdade estarão ao meu lado. E para aqueles que não quiserem me acompanhar, a prancha do navio será a porta de saída. O que vocês me dizem? Estão comigo ou não? Os três, Riet, Elaine e Brandon, se olharam, espantados com a decisão do capitão. Eles esperavam que Durhan fosse pedir orientação e conselho sobre essa decisão, mas não. O capitão foi firme em sua decisão, assim como um capitão tem que ser. Ele possui o comando, e para os outros resta apenas obedecer. Brandon foi o primeiro a se levantar. Ele desembanhou sua espada, levantando-a à frente, inclinada para cima. Capitão, pode contar comigo. Você uma vez salvou a minha vida. Eu serei eternamente grato e estarei sempre ao seu lado, mesmo que isso signifique a minha própria morte. Brandon olhou para os seus companheiros à espera da decisão de Riet e Elaine. Riet olhou para Elaine. Ela esboçava uma reação de perplexidade e aparentava estar triste com a decisão que seu pai havia tomado. Riet se levantou, desembanhando sua espada curta e cruzando-a sobre a espada de Brandon. Capitão Durhan, esta era a resposta que eu esperava de você. Tenho consciência de nossa capacidade e estou certo de que faremos história, assim como estou certo de que nossa recompensa será ainda maior do que o ouro que existe na prisão. Após sairmos vitoriosos de lá, estarei ao lado de vocês, todos, mesmo porque, se eu não estiver lá, quem irá salvar o traseiro de vocês quando o perigo chegar? Riet soltou uma leve gargalhada, acompanhado de Brandon e Durhan, que riram logo em seguida. Apenas Elaine continuava séria. Riet olhou para ela, e todos esperavam o pronunciamento dela. Elaine ficou calada por alguns segundos, olhando para cada um deles. Espere aí. Vocês não estão achando que eu vou recusar, não é? Se não quisesse correr riscos, eu não teria sofrido tanto para convencer o meu pai a me tornar um pirata. Teria ficado em casa, fazendo tricô. Mas é claro que eu irei com vocês. Contem comigo. Elaine pegou a sua cimitarra e a apoiou sobre as espadas de Brandon e Riet. Durhan olhou de uma forma diferente para sua filha. Não esperava que ela fosse aceitar. Levantou seu copo no alto e disse: E para todos aqueles que estejam conosco. Os quatro falaram ao mesmo tempo. Vida eterna! Riet, Brandon e Elaine elevaram suas espadas e depois as desembainharam. Durhan entornou o copo de vinho. Vamos procurar por Farhan. Quero dar a resposta ao conde hoje mesmo.
Os 4 saíram à procura de Farhan e o encontraram na praça central. Havia muita gente reunida lá, inclusive muitos dos piratas estavam por lá. Ao chegarem à praça, deram de frente com a estátua. Estava pronta. Era uma grande estátua de cada um dos 4, um ao lado do outro. Suas roupas e armas estavam idênticas às que usavam. O rosto deles foi desenhado com perfeição e, assim como o conde havia prometido, eles estavam eternizados naquela cidade, e todos que fossem visitar iriam conhecer os rostos dos piratas que derrotaram o ogro. Farhan levou-os até o palácio e ficaram na sala de reunião esperando pelo conde, que logo apareceu. É um prazer recebê-los novamente. Por favor, sentem-se. Eu estou ansioso pela resposta de seu capitão. Midrirum falou olhando para Brandon, que estava com um sorriso debochado e achando graça da situação. Todos se sentaram e Durhan dirigiu a palavra ao conde. Senhor conde, viemos lhe dar nossa resposta. Nós aceitamos. Iremos até as terras do norte à procura desse local. Esteja certo de que cumpriremos com a nossa palavra e dessa vez todo o ouro que tocar em nossas mãos será nosso, e não aceitaremos devolver para quem quer que seja. Vamos dar o nosso sangue para concluir este objetivo. Iremos livrar você e todo o reino desta maldição que os aflige. E saiba de uma coisa, você se engana se acha que todos os piratas são iguais. Nós piratas só temos 2 coisas em comum: a vontade de vencer e a de se banhar em ouro. Peço que nos passe tudo o que temos que levar, pois partiremos ainda hoje. Eu não quero deixar o espectro das trevas nos esperando por muito tempo. Os 4 piratas caíram na risada. Farhan deu um leve sorriso e Midrirum se agitou. Havia ficado completamente feliz em ouvir a resposta de Durhan. Ele pulava de alegria e saiu de sua cadeira para abraçar os piratas. Após alguns minutos de euforia, o conde se acalmou e juntou os principais objetos que Durhan e seus escudeiros iriam precisar para essa viagem. Midrirum entregou o livro falso contendo os pergaminhos na mão de Durhan. Pegou um grande mapa e esticou o mapa sobre a mesa. Os senhores podem levar este mapa. É um grande mapa que contém muitos detalhes do reino de todo, e aqui vocês poderão traçar o trajeto que farão e planejar tudo com muito cuidado. Tomem conta destes objetos que lhes ofereço. Eles têm um valor inestimável, e se caírem nas mãos erradas, nosso reino estará perdido. Brandon olhou para o mapa e começou a apontar desenhando um trajeto que fosse mais lógico e mais rápido. Durhan logo entrou na discussão junto com Brandon, e eles começaram ali os primeiros planos de navegação, tentando encontrar a melhor forma de chegar às terras do norte. Hiat interrompeu os dois apontando no mapa uma cidade com o seu dedo indicador. Só tenho um pedido a fazer. Vamos parar nessa cidade quando passarmos por aqui. Tenho um assunto que preciso terminar neste local, e logo depois podemos continuar a viagem. Hiat apontava para a cidade de Silvéria, a primeira cidade em que ficou muitos anos atrás quando saiu da Vila dos Elfos. Durhan olhou para Hiat sem entender, mas não questionou. Ok, Hiat. Por mim tudo bem. Paramos nesta cidade por alguns dias e depois continuamos. Continuaram a discutir sobre o trajeto, e algumas horas depois haviam estabelecido um percurso e seus planos para chegarem até um local. Antes de vocês se retirarem, gostaria de pedir mais um favor. Durhan olhou para o conde, aguardando seu pedido. Quero que Farhan e os seus melhores homens, que hoje fazem parte da guarda, acompanhem vocês até o local. Tenho certeza de que será de grande valia a ajuda deles, e quero que eles ajudem a proteger estes objetos. Os piratas se entreolharam e olharam para Farhan. Durhan ficou sem dar resposta. Não queria colocar seu grande amigo em uma aventura perigosa como esta. Hiat percebeu que Durhan estava pensativo e se intrometeu. Sim, deixe ele e seus homens nos acompanhar. A presença deles nos ajudará muito em nossa jornada.
até mesmo porque perdemos alguns piratas e um dos mais fortes da tripulação está enfraquecido, pois teve seu braço amputado. Será ótimo ter a companhia de guerreiros ao nosso lado. Farhan sorriu em direção a Riet. Certo. Eu irei reunir o meu pessoal e encontro com vocês no navio. Todos estavam se retirando da sala de reuniões do conde quando foram interrompidos. Esperem. Tem mais 2 coisas importantíssimas que não podem esquecer antes de seguir em viagem. O conde retirou de suas vestes o frasco contendo a poção, de cor azul clara. Pegue, Durhan. Não se esqueça de verificar quem é o escolhido antes de tomar a poção, e somente a utilize quando estiverem próximo de términos. E, por último, quando chegarem ao local para abrir o portal com os pergaminhos, vocês terão que ler em voz alta o que está escrito na capa deste livro falso. Somente assim vocês terão acesso para entrar na prisão sem libertar o espectro das trevas. Durhan abriu o livro, vendo os 2 pergaminhos dentro dele e na capa uma frase escrita em uma linguagem antiga. Ele conseguia ler, mas não sabia o significado. Está bem, conde. Deixe conosco. Todos foram até o navio e reuniram todos os piratas. Farhan chegou com seus guardiões, e agora eles formavam um grupo de 55 pessoas. Nolan estava junto, com seu braço amputado, mas aparentemente recuperado. Durhan, com todos reunidos, contou sobre a decisão que ele havia tomado. Alguns ficaram com medo e sem saber o que fazer, mas no final todos decidiram ir. Ninguém abandonou o navio. Durhan ordenou que levantassem a âncora e estirassem as velas, e, de Riverson, começaram sua nova missão. Com coragem e ousadia, seguiam o trajeto riscado no mapa. Desta vez, sabiam o que iriam enfrentar, ou pelo menos, imaginavam.